De volta com o programa Opinião. Hoje, o promotor de justiça, Dr. Paulo Augusto, e o Major Osterwalde Júnior, eles estão participando do nosso programa aqui conosco na sua TV Nova. Olha, como é que funciona a lei do flagrante e o que é que eu vou pensar dela? Vamos ver primeiro este caso. O delegado de Polícia Civil de São Paulo, Moacir Rodrigues Mendonça, foi absolvido pela Justiça da acusação de ter estuprado sua neta, que tinha 16 anos na época da denúncia. De acordo com os relatos, o delegado teria levado a adolescente para um quarto de motel em Olímpia e abusado sexualmente em setembro de 2014. A menina ficou perplexa e sem reação diante da atitude do avô. A suposta violência veio à tona 20 dias depois, quando a adolescente foi flagrada no quarto com um revólver do pai, policial militar, tentando o suicídio. O acusado confirmou o ato sexual, mas negou o estupro. Diante disso, podemos perceber a difícil tarefa de se provar um flagrante. É uma situação difícil para adolescente e também, Major. Imagine você estar num âmbito familiar em que você tem dois policiais, um civil e um militar na família, um delegado, o outro da polícia militar, que é o seu pai. O seu avô comete o ato e ela passa 20 dias naquele desespero. Eu acho que faltava alguém para conversar com ela. O que deve ter passado na cabeça dessa adolescente? Situação muito difícil para essa adolescente, né, amigo? Seguinte, eu acho que uma situação dessa, pior do que ser um policial, pior do que o pai ser militar, eu acho que é a traição que a criança tem com relação às pessoas que deveriam lhe proteger, né? O seu avô não deixar você tranquila, abusar sexualmente de você, isso é uma coisa que a criança jamais esperará de alguém que está dentro da sua família. Eu acho que o maior dano é esse, é a criança esperar uma proteção, quer do seu avô, quer seja do seu pai, do seu padrasto, e em contrapartida se deparar com uma situação dessa. Deve ser uma situação muito difícil para ela, né? Com certeza, e felizmente não culminou no pior, como a reportagem fala. Ela foi pega pelo pai, prestes a cometer um suicídio. Então, é importante que os pais observem a mudança de comportamento de seus filhos. Todos os filhos eles têm um comportamento quase que padrão. E se repentinamente acontecer do seu filho mudar a maneira de ser, de se portar, se retrair, é bom investigar. É bom conversar com os amigos para ver se o filho, às vezes, ele não tem tanta abertura para conversar com o pai ou com a mãe, mas tem um coleguinha mais próximo, né, que é confidente. Então eu acho interessante os pais observando que os filhos mudem a sua forma de se portar, de procurar conversar inicialmente com seu filho e posteriormente, né, procurar observar um amigo para ver se essa mudança tem alguma coisa mascarada por trás. Eu uma vez tive a oportunidade, doutor Paulo, de assistir um tribunal do júri em que o senhor era o promotor e que se falava de um momento, aquele crime que a pessoa comete pelo momento. Normalmente um pai se revolta com o estupro de uma filha. Imagine quando ele sabe que quem cometeu esse estupro foi um avô. É uma situação que não é difícil de acontecer, né? A gente tem relatos e acompanha processualmente casos em que a vítima ela é vítima da própria família, como aqui salientou o Major e como salienta o vídeo que foi apresentado. E que determinadas situações, acredito que foi uma dessa de algum júri que possa ter acontecido, pela violenta emoção, ou dependendo do estado de flagrância que tem acontecido e que alguém foi defender aquela vítima, estava em legítima defesa de outrem, justifica até uma conduta para repelir essa agressão injusta que estava sendo submetida à vítima. É importante dizer que esse tipo de crime, inclusive quando é praticado
por pessoas da família, no caso aí ascendentes, ele tem uma pena ainda mais gravosa, né? E que a vítima ela precisa efetivamente, como foi aqui salientado pelo major, ter um acompanhamento por parte dos pais. Normalmente, quando isso acontece no ambiente familiar e às vezes o autor é o próprio pai, a vítima tem um costume de falar, uma coleguinha que fala ao pai dessa coleguinha, ou fala a uma professora. Então é importante que esses atores, né, o professor, o amigo da família, o parente, estejam atentos, porque não é um crime fácil de ser investigado, identificado, principalmente quando ele acontece no ambiente familiar, justamente por essas amarras que existem por parte da própria vítima. Olha, você sabia que em Pernambuco 15% das ligações recebidas pela polícia, pelos bombeiros, são trotes? Confira. Dados comprovam que em Pernambuco 15% das ligações recebidas pela polícia entre fevereiro e abril deste ano foram falsas. Na maioria dos casos, os horários em que sempre ocorrem essas ligações são entre 10 às 17 horas. E segundo dados do Centro Integrado de Operações de Defesa Social, a maioria delas são feitas por crianças. É importante ressaltar que a prática de trotes é crime e, mesmo que seja feita por crianças, os pais serão responsabilizados. Major Osterwald, isso é comum nos bombeiros, né? Muito, muito. Infelizmente, é uma cultura que nós trabalhamos muito para combater, mas que infelizmente vem crescendo. Então eu aproveito a oportunidade para fazer um pedido que os pais, como a maioria dos trotes são passados por criança, os pais eles procurem investigar seus filhos, verificar, até conversar com seus filhos para mostrar a importância da atividade tanto da polícia como do Corpo de Bombeiros, e que naquele momento em que é passado um trote, uma viatura vai deixar a unidade, nós vamos deixar de atender uma ocorrência verdadeira, né? Estamos saindo, nos deslocando, colocando a vida do nosso militar em risco, porque sempre que o bombeiro sai, ele sai com a necessidade de chegar o quanto antes na ocorrência, porque dependendo do nível da gravidade da vítima, 1 minuto faz toda a diferença. Então eu solicito aos pais que conversem com seus filhos, né, para que evitem estar passando trote tanto para a polícia como para o Corpo de Bombeiros. Doutor Paulo, e é crime, né? Pois é, além da questão de ser crime, né, é importante esclarecer à sociedade que às vezes chega a reclamação até no Ministério Público, que os órgãos exigem muitas informações antes de atender aquele chamado. Mas essa exigência decorre principalmente para que se evite que seja deslocada uma viatura, que haja todo um esforço dos órgãos, e aqui tem o SAMU, que também recebe muito trote, né? E se evite que eles compareçam a um chamado inverídico, falso. Né? Então, daí porque esses órgãos também têm o zelo, o cuidado de ter um protocolo para fazer alguns questionamentos antes de atenderem essa demanda. Então, é importante, como foi dito aqui, que os pais também fiscalizem, porque esses trotes principalmente acontecem por parte dos seus filhos. E assim concluímos mais um programa Opinião. Eu agradeço desde já a presença dos meus convidados, voltem sempre, e foi muito bom a gente poder estar conversando, né? Espero que essas festas ocorram na maior normalidade, tranquilidade, todo mundo possa aproveitar e, o melhor, se sentir bem e seguro. Verdade. Agradecemos também a possibilidade de estarmos aqui e nos colocamos à disposição para uma volta ao seu programa. Agradecemos. O Ministério Público sempre está disponível à disposição para esclarecer a sociedade. Olha, para saber o que está acontecendo, você pode ler ou ver naquele outro jornal. Mas para formar a sua opinião e aprender, aí sim, você tem que ver aqui com a gente. Se Deus quiser, nós estaremos de volta com mais um programa para você que sempre nos acompanha. Um abraço e até breve.